Ontem foi a festa lá no quartel e eu tinha que ficar, mas eu estava doido para sair. Mas eu perdi. Aí quando foi 2 horas da tarde, o colega me ligou e falou: Laudiano, seu nome foi acabado de citar aqui, você perdeu uma bicicleta. Puxa, aprendi, não posso sair hoje. Você não pode sair hoje para não perder a bênção aqui. Já pegou parte dela, mas ela vai ser completa. Né? Perdi. E pior disso tudo foi o seguinte, porque eu nem sei como vai ser amanhã, porque o expediente era até às 3, eu saí numa linha, alguma coisa. Amanhã o coronel vai perguntar: você foi presenteado com uma bicicleta que você perdeu e você não estava. Mas pergunta: por que você saiu antes? Além de dar azar, que nunca era sorteado, quando eu vi, não estava azar de novo. Nada de azar, né? Deus achou por bem ser assim. Mas eu quero só apenas contar essa ilustraçãozinha para que a gente não fique nada, né? Vamos ler do verso 9 do capítulo 7 de Apocalipse até o verso 18. Depois de ler o texto, antes de sentar, dá um abraço no seu irmão. Não fizemos isso quando vamos tanto a Deus, não abraçamos o nosso irmão. Então, antes de você sentar, seja agora ou seja depois da leitura, dá um abraço no seu irmão. Olha, estou muito feliz com a tua presença. Deus abençoe você aqui. Na igreja é um momento de comunhão. Eu me lembro uma vez, me permite falar, o pastor Estevam Hernandes, lá em Bragança Paulista, né? E ele ficou muito triste. Aliás, ele não, uma irmã, porque ele saiu do domingo por um mês, muito triste, muito aborrecido, Benjamin. Ele ficou um mês sem a porta. E aí a irmã chegou: pastor, eu estou muito triste, porque eu passo a semana toda, e o único dia que eu tenho de receber um abraço é no domingo, o seu abraço. Talvez tenha gente aqui essa noite que estava recebendo um abraço toda essa semana. Dá um abraço para o seu irmão, abençoa ele, em nome de Jesus. Vamos ler. Depois destas coisas, eis que vi uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele não disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e apodrejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem a dor. Pois o Cordeiro de Deus, vamos todos ler esse verso até o 17. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes da água da vida,
e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Pode sentar-se. Passamos situações na vida da gente difíceis, tempos de crise, tempos de tristeza em várias áreas da nossa vida, situação que às vezes nos sentimos sós, às vezes colocamos a nossa esperança no governo e ele nos decepciona. Colocamos a nossa confiança em nossa família e ela nos decepciona. Colocamos a nossa confiança nos nossos amigos e ele também nos decepciona. Colocamos a nossa confiança em nossos irmãos e eles nos decepcionam. Colocamos a nossa confiança na igreja e ela nos decepciona em alguns momentos. Nenhum de nós estamos isentos de passar por momentos assim, por momentos de crise, de abatimento, de dor, em que esperamos um conforto, esperamos um consolo, esperamos uma resposta. E não obtivemos nesses recursos que eu acabei de falar. No governo, na família, os amigos, os irmãos e na igreja. Mas o Senhor está contigo. O Senhor nunca te deixa sem resposta. O Senhor nunca vem ao teu socorro, nunca deixa de vir ao teu socorro. Você olha para o livro de Apocalipse, e fazendo aqui uma análise de textos da palavra, alguns capítulos, antes de chegar nesse capítulo de número 7, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 4, ele vai falar exatamente sobre governo, ele vai falar sobre o governo de Deus. A partir do capítulo 4, então, ele vai falar sobre o Deus que é criador de todas as coisas e que sustenta todas elas. No capítulo 4, ele também vai mencionar a respeito de pecados presentes. Ele vai falar sobre situação difícil, de crise. O livro do Apocalipse, ele data a época do domínio do Império Romano, da opressão contra a igreja, de um trono, de um império. E o capítulo de número 4, o capítulo de número 5, ele vai mencionar que em meio a toda essa crise, toda essa perseguição, o período da igreja chamado a Era dos Mártires, ele vai falar então que existe um trono. Que existe um governo. E esse trono ele é íntegro, justo e puro. João está preparando o povo de Deus, nos avisando à luz desse texto que o juízo viria. Diga para o seu irmão, o juízo virá. O juízo virá. Se prepara que o juízo virá. Mas os filhos de Deus, eles não precisam temer. Eles não precisam se amedrontar com esse dia apocalíptico, profético, que ainda não aconteceu, mas que acontecerá, que Deus então vai trazer o seu juízo. Mas a igreja do Senhor, o eleito, salvo em Jesus, não precisa temer, porque não passarão pelo juízo. Você então observa no capítulo 5 e capítulo 6, menciona sobre o juízo, sobre a abertura
dos 7 selos. Até o capítulo 6, nós temos então a revelação da abertura dos 6 selos. Vamos ver aqui rapidinho. Capítulo 6, verso inicial, verso 2, vai dizer: vi então e eis um cavalo branco, abertura do primeiro selo, e o cavaleiro com arco foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Jesus. Abertura do 7º selo, a revelação do próprio Senhor Jesus, num cavalo branco e um cavaleiro que sai vem com uma coroa vencendo para vencer. A abertura do 2º selo está no verso de número 3, que vai dizer: o 2º selo ouvi o 2º ser vivente dizendo: vem, e saiu outro cavalo vermelho, e eis o cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. 2º selo. 3º selo, vi então um cavalo preto e os seus cavaleiros com uma balança na mão. Vou seguir. 4º selo, verso de número 7. E olhei, verso 8, melhor, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, Inferno, estava seguido e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome e com mortandade por meio das feras da terra. 4º selo. Vamos então para o 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Verso 10, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi-lhe dado uma vestidura branca. E lhe disseram que repousassem até por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que iam ser mortos também, como igualmente eles foram. 6º selo. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo. E sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro, como saco de crina, e a luta toda com sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada pelos ventos fortes, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e rochedos: cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster-se? Aí então há uma parada, há um intervalo, há uma pausa. E então o 7º selo ele vai prosseguir mais à frente. E no capítulo 7, onde há essa pausa, há uma revelação aqui. O texto que nós lemos: depois de todos esses 6 selos, depois de toda a manifestação do juízo de Deus que virá, então o apóstolo João tem uma visão. Depois disto, da revelação dos 6 selos, vi 4 anjos em pé, e 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele que fora dado, fazendo dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos nas frontes os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, e eram
144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí ele vai mencionar toda essa tribo. Esses 144 mil, queridos irmãos, não é um número literal, mas é um número simbólico de todos os salvos, de todas as épocas. Esse grupo, essa multidão celestial, composta desse grupo de salvos de todas as épocas, que permaneceram fiéis a Deus através de gerações, o povo de Deus redimido, salvo pela redenção de Jesus Cristo. O anúncio do sétimo selo é adiado. Para que esse povo fiel, eles entendessem, eles soubessem, eles recebessem a certeza de que Deus protege o seu povo, de que Deus conhece o seu povo, e então os salvos em Jesus, aqueles que são fiéis a Deus, não passarão pelo juízo. E aí então, a partir do capítulo 8, então, nós temos a revelação do último selo. Você precisa sair daqui essa noite na certeza e com seu coração descansado de que o poderoso está ao teu lado. O poderoso está ao teu lado. Diante do juízo de Deus que virá, primeira coisa que eu preciso ter é crer. Diga, eu preciso crer. Diz o verso de número 9: depois destas coisas, eis que vi uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Essa multidão, esse grupo de pessoas, são os salvos que poderiam se aquietar, descansar em Deus, pois o juízo não lhes alcançariam, pois eles são propriedade de Deus, têm nas suas testas o selo do Espírito Santo, dito aí no verso de número 3 e no verso de número 4. Meu irmão, há alguém no trono, há alguém na direção, há alguém no comando. Não há acaso, tudo tem um propósito. Diga, há um trono, há um rei, há um Deus, e esse é o teu Deus. Na tua luta, na tua dificuldade, na tua prova, nas lutas e nos problemas que você tem passado, erga a sua cabeça para o alto e diga, há um trono, há um governo, há um Deus que está vivo e atento para a minha aflição, para a minha dor. O sétimo selo ainda não será aberto, porque Deus quer trazer revelação a cada um de nós, que Ele protege o seu povo, Ele protege a sua igreja, Ele protege os salvos em Jesus. Cordeiro de Deus, que tem a nossa vida em suas mãos, pois Ele venceu o leão da tribo de Judá. Você lembra que João está chorando, porque antes da abertura do selo, em que ele tem aquela revelação, ele olha e não vê ninguém digno. Onde está esse texto aqui? Vamos ver aqui. Capítulo 5, versículo 4. E eu chorava muito,
porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E aí o ancião falou, Jorge: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Um cordeiro que, tendo sido morto, ressuscitou. O juízo de Deus não te alcança mais. As trombetas e 7 anjos, a abertura dos 7 selos, revelam e mostram a ira de Deus, mas que não alcançará os seus salvos. Deus está no controle, Deus está na direção. Até as tragédias e desgraças estão na direção de Deus. Quero dizer uma coisa: talvez você esteja passando e dizendo, a gente sempre, quando estava no seminário, a gente tinha alguns linguajares, sabe, Janine? E aí, está na prova? Eu falei, estou sob juízo. Né? A gente sempre dizia, quando ele estava com dificuldade, estava fazendo comigo, nem dizia que ele estava sob juízo. Então a gente sabia que o irmão estava na peleja enorme. Quero dizer para você, que se você tem estado sob o juízo dessa vida, quero dizer para você que existe um trono, que existe um governo, que existe um rei, que existe um Deus que está atento à sua vida, um Deus que está no controle da sua vida, um Deus que tem a direção de todas as coisas. Por maior que sejam as tragédias e as desgraças que se envolvem, não olhe a partir de você. Muitas vezes nós olhamos a partir de nós e não encontramos solução e nem resposta. Para de olhar para você e olha para Deus. Enquanto você olhar para você, não há solução. Quando você começar a olhar para Deus, você nem vai ver a sua dificuldade, você nem vai ver o teu problema, porque Deus é maior do que o teu problema. Ele é o Deus que está sentado no trono. A tua vida está no controle de Deus. E diante do juízo, nós precisamos ter esse Deus que tem o controle de todas as coisas. O Deus que tem o governo da tua vida. O Deus que tem cuidado de você. Filho, você está chorando, você está sofrendo, a sua vida tem sido muito difícil. Preste atenção, tenha fé, creia, existe um trono, existe um governo, existe um rei, existe um Deus, e esse é o teu Deus que cuida de você. Diante do juízo, eu preciso adorá-lo. Diga comigo, eu preciso adorá-lo. Olha o que diz aqui o verso de número 10. Lê para mim aí, Márcio, por favor. E clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Olha só, 6 selos já tinham sido abertos ali. Está bonito de óculos, estou bem. 6 selos já tinham sido abertos. E diante dessa amostragem, desse momento de juízo, de caos, da manifestação da ira de Deus, há um povo aqui que clamavam em grande voz, adorando a Deus, mesmo sem entender, queridos irmãos, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, nessa revelação do apóstolo João, onde a ira de Deus, o juízo de Deus ia se manifestando na abertura do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e do 6º selo. Mas ainda havia um povo que mesmo na manifestação do juízo, eles adoravam e eles diziam: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação e a honra e a glória e a força e o louvor pelos séculos dos séculos sejam ao nosso Deus. Meu irmão, tu está passando pela luta, meu irmão está passando pela prova, está passando pela angústia, está passando pela tristeza, adore o Senhor, glorifique o Senhor, pare de lamentar e adore ao Deus vivo.
seres criados devem ser assim, prostrar-se diante de Deus. Nós precisamos adorar a Deus. Tudo aquilo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Nós somos criaturas diante de um Deus Criador. E a criatura, ela tem que adorar o Criador. Você foi criado para adorar o Criador. Pergunta: quem é o teu Criador? Quem é o teu Criador? Deus. Você tem adorado a teu Deus? Amém. Mesmo na tristeza, você tem adorado a teu Deus? Mesmo na dor, você tem adorado ao teu Deus? Mesmo na tua prova, você tem adorado ao teu Deus? Irmão, adore o Senhor. Ele não te abandona. Mesmo que você esteja vivendo sob essas circunstâncias difíceis e desfavoráveis, precisamos dizer amém. O irmão foi examinado para ser diácono, e aí deram aquela chicotada, amém. Amém, né? Amém. E aqui eles estão adorando, no verso 12, a luta aqui, não há? E o que eles estão fazendo? Amém. Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Ele diz de novo, amém. Você está na luta? Você está na luta? Você está na prova? Você está na dor? Diz para o seu irmão, você está na luta, irmão? Você está na prova? Está passando pela dor? Diz amém. Adore o Senhor. Precisamos adorar o nosso Deus. Diante do juízo de Deus, ele recebe consolo. Diga, consolo. Consolo. Verso de número 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que estão com vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhes: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras, alvejaram o sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem dia e noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estende sobre eles o seu tabernáculo. Essa é a garantia aqui de um dos anciãos, uma palavra de consolo, para responder, para consolar aqueles que estavam vivendo aquela grande tribulação, dos salvos que mantiveram as suas vestiduras brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Eles vieram da grande tribulação, eles foram mortos por causa do Senhor, perseguidos por causa do Senhor. Você tem sido perseguido por causa do Senhor? Você tem se colocado de uma maneira tão reta diante do Senhor, que isso gera em alguns perseguição sobre a tua vida? Você está disposto a morrer pela causa do Senhor?
Você, minha irmã e meu irmão, que tem passado uma luta enorme, em que se você largar, ela vai aparentemente melhorar tudo, entre aspas. Mas você tem dito não para o mundo, não para o pecado. Você tem sofrido. Esse é o caminho estreito. Eu sei que é com dor, eu sei que é com lágrimas, eu sei que tem sido difícil, mas eu escolhi o caminho da santidade, escolhi o caminho da integridade, da fidelidade a Deus. Aqueles que sofrem por amor a Ele, e que em momento algum blasfemam contra Ele, mesmo em meio ao grande sofrimento. A dor é possível, ela acontece, mas o consolo de Deus vem. Você pode estar sofrendo, mas Deus te consola. Deus se revela para você com a palavra de paz, de consolo, de conforto. Como diz o verso 17, que no momento das minhas lágrimas, do meu sofrimento, Ele enxuga dos meus olhos toda lágrima. Muitas vezes nós temos sofrido por demais na vida da gente. Nós temos derramado lágrimas que muitas vezes não são nem materializadas. Mas olha só, servos de Deus e servas de Deus, Deus conhece a tua lágrima, Deus sabe da tua dor, Deus sabe do teu sofrimento, mas Deus se revela para você com uma palavra de consolo. Você que não negocia, você que permanece fiel. E então há exatamente essa pergunta: quem são esses? Naquele contexto vieram na grande tribulação, passarão pela grande tribulação, e talvez você esteja vivendo por uma tribulação na sua vida, uma situação difícil. E essa palavra também se aplica para você, para que essa palavra escatológica ainda não se aplica para você hoje. Quem são estes que estão por essa tribulação, passando por ela? E aí vem a resposta. São aqueles que lavaram suas vestiduras, alvejaram com o sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Sabe o que é o tabernáculo? É um tabernáculo móvel em Israel. E então eles criavam aqueles tabernáculos móveis para o culto, para a adoração. Então preparava-se todo aquele aparato e Deus se revelava naquele tabernáculo. Aqueles que mantêm as suas vestiduras brancas, a sua vida santa diante de Deus, Deus vem tabernacular com eles, Deus vem se revelar a eles. Diz a palavra profética: jamais terá fim, nunca mais terá fim. Nunca irá sobre eles o sol, nem um ardor algum, pois o Cordeiro os apacentará. Irmão, essa palavra profética, escatológica, vai acontecer. Permaneça fiel, porque isso tem um fim no teu sofrimento. Já não mais haverá para você fome, já não haverá mais sede, já não haverá mais lágrimas, já não haverá mais dor, porque o Senhor, o Cordeiro de Deus, os apacentará.
e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Olha para o trono, veja o Cordeiro, é Ele quem te consola. O Cordeiro de Deus que te dá consolo. Onde está o teu consolo? Diz o salmista: no momento de dor, no momento da peleja, elevo os meus olhos para os montes. De onde que vem o meu socorro? É lá do monte? O meu socorro, o meu consolo, ele vem do Senhor, que fez do céu da terra. O teu consolo vem do Senhor. Quando o juízo vier, creia no Senhor, tenha fé. Quando o juízo vier, adore ao Senhor. Quando o juízo vier, saiba que o consolo dele se manifestará. Eu quero terminar a minha palavra trazendo para você uma chamada, uma convocação. Você que tem procurado viver uma vida santa, uma vida reta diante de Deus, mas que tem chorado, que tem sofrido, que esse juízo ainda vai acontecer. Isso é uma palavra profética, mas você, e escatológica, mas você já tem passado momentos extremamente dolorosos da sua vida, e você então precisa fortalecer a sua fé, você então precisa adorar o Senhor em meio à tua dor, você então precisa receber o consolo de Deus, e você quer ser fortalecido no Senhor. Eu queria nessa noite, em nome de Jesus, te convidar a vir aqui na frente. E diz um cântico que diz: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, e a honra, e a glória, e o louvor sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Precisa fortalecer a tua fé. Vem aqui que eu quero orar com você. Precisa adorar o Senhor no meio da prova. Eu quero orar com você. Precisa do consolo de Deus. Eu quero orar com você. E todos aqui vamos adorar a esse Deus. Vem aqui, a igreja vai se colocar em pé. Nós vamos louvar o Senhor. E depois eu vou estar orando com você.